Muito obrigada. E já que é o dia do professor, nós vamos apresentar a vocês, para quem já conhece de novo, mas prefiro chover no molhado, não é? É melhor errar por abundância do que por escassez. Nesse caso, a professora Aline Coelho Sanches, arquiteta e urbanista formada aqui no então departamento, né, de arquitetura e urbanismo, mestre também aqui na nossa escola e doutora pelo Politécnico de Milão, recém então selecionada no concurso para teoria e história, teoria e história de arquitetura e urbanismo no Brasil e na América Latina, e está alocada em TH Brasil, né, comigo e com o professor Carlos Martins, tá bom? Então está apresentada de novo, devidamente, né? E acho que, se vocês quiserem, a gente pode iniciar. Tá? Muito obrigada. Alô? Bom, primeiro, boa tarde a todos aqui presentes. Essa é a segunda apresentação nossa para a comunidade do IAL sobre o tema da renovação do curso. A segunda apresentação nossa dos alunos, né? A princípio, o tema foi aberto para nós como, vamos dizer assim, livre para nós, um tempo livre para nós expormos as nossas opiniões, nossas propostas, enfim. Nós partimos da seguinte estratégia. A princípio, nós não sabíamos qual era, na verdade, a opinião, as ideias, o que os alunos estavam pensando. Então, nós, nesse primeiro momento, até hoje, nós temos, vamos dizer assim, poucas propostas, podemos dizer, mas eu acho que mais rico disso é a visão agora que nós temos dos alunos aqui presentes, dos alunos que estão cursando o nosso curso do IAL. Então, para isso, nós trabalhamos em dois caminhos. Um foi incentivar reuniões em sala, do coletivo da sala, para que eles pudessem produzir uma carta a cada ano. E uma segunda intervenção nossa foi um questionário individual em que teriam perguntas que a gente no âmbito de, por exemplo, o que você acha que falta? A gente achou que até estava um pouco aberto demais, mas as questões foram no seguinte sentido: de grade horária, opiniões sobre o curso, conteúdo, infraestrutura, questões gerais que perpassam o ensino em qualquer universidade. Eu acho que nas cartas apareceram posições mais críticas, então são elas que nós vamos apresentar agora, focando nas cartas de cada ano. E esse material dos questionários será distribuído após essa reunião. Nós estamos agora com todas as cartas e todo o questionário para toda a comunidade. Nós vamos direcionar para a CG e ela provavelmente vai disponibilizar para toda a comunidade. Bom, então, vamos lá. O foco da nossa, como disse, foram as cartas. E vamos começar aqui pela carta do primeiro ano. A gente separou por temas principais e alguns comentários que nós poderemos desenvolver aqui. Percebam que, às vezes, alguns subtemas, vamos dizer assim, né, esses menores, vão estar sempre assim, tá? Vão ser sempre temas principais e subtemas. Alguns subtemas são parecidos, só que eles entram em temas diferentes. Então, dá para dar uma ideia de onde esse subtema encaixa. Por exemplo, tem alunos que falam em grade horária como aproveitamento do curso. Outra sala fala em grade horária, mas no âmbito da educação, no âmbito de outro tipo de ensino. Então, apesar de ser o mesmo tema, o mesmo subtema, eles estão dentro de um outro tema maior. Então, vamos aqui por partes. E não é uma apresentação muito longa, mas, ao nosso ver, já dá uma ideia um pouco mais clara do nosso curso. O primeiro ano, eles escrevem 4 parágrafos. Esses 4 parágrafos eles separam entre 4 temas que diz sobre aproveitamento do tempo,
que ele diz que esse aproveitamento... desculpa, última ressalva, desculpa. É importante salientar que os temas não são, como vocês podem ver, alguns dizem respeito a críticas do curso, outros dizem respeito a questões conjunturais, outros a estrutura, são até fatores diferentes, mas que estão elencados, parece que estão tudo iguais, mas vamos aqui na paciência, a gente consegue discutir todos. Eles argumentam que uma interdisciplinaridade daria melhor aproveitamento de tempo. Sobre o repertório acadêmico, no segundo tema, eu coloquei essa frase que eles falam assim, que fornece uma base para a criação de repertório, além de orientação e espaço para isso. Ou seja, não é simplesmente, eles estão dizendo que precisa-se vamos dizer assim, de copia e cola de outras formas para pensar arquitetura, mas eles falam de fornecer base de criação desse repertório. Vamos lá. Critérios para intercâmbio. No primeiro ano, eles acham que esse é um tema relevante, eles escrevem um parágrafo sobre isso, então a carta dele possui 4 parágrafos, o terceiro fala disso. Que eles reclamam de que a nota e as avaliações são convertidas em notas e não explicita o verdadeiro mérito do aluno individual, porque ele fala que a maioria dos exercícios são avaliados em grupo e não individualmente. Então, às vezes, quando isso parte para depois um critério de notas, ele acaba sendo prejudicado, que às vezes o grupo prejudicou, é isso que eles querem dizer. Por último, no último parágrafo, eles falam sobre que falta uma discussão e debate sobre cidade e sociedade. Notamos que o assunto não é uma constante ao longo do semestre, portanto, nos sentimos contemplados com a presença de debates nos 2 primeiros semestres do curso, né? E enfatizamos a necessidade de extensão de tal discussão ao longo dos outros semestres. Eles já sabem que isso vai rareando, essa discussão, e estão aqui já colocando isso. Bom, eu vou de primeira passar para os outros anos, depois a gente pode voltar com alguns comentários. O segundo ano, ele coloca de novo um texto, uma carta também dividida em 4 parágrafos. Na verdade, em 6, eles agradecem primeiro ao momento, depois eles fecham agradecendo também. E nesses 4 são temas que eles colocam. Primeiro, eles colocam como um tema central um compromisso com o ensino social. O ensino da arquitetura como ensino com uma função social do arquiteto. Contrário ao ensino produtivista, eles falam que apesar da carga horária e uma grande quantidade de trabalhos prejudica isso que eles auxilia nesse ensino mais tarifista. E eles querem, nesse sentido, fugir de reclamações pessoais e vazias, que não é esse o intuito deles, mas sim esse compromisso com o ensino social. Outro tema que eles tocam é sobre educação. De novo, contrário a uma educação produtivista. Eles incentivam espaços de debate e discussão. Eles incentivam um espaço diverso e dinâmico. Espaços de formação fora de sala de aula. Então, eu coloquei uma frase que eu acho que coloco aqui. Contrários a uma vida universitária que só existe dentro da sala de aula, motivando-nos apenas a produção de trabalhos e assistir passivamente às aulas predominantemente expositivas. E aqui eles falam algumas coisas como isso poderia acontecer. Eles são contrários, então, a isso, que eles acham que auxiliam nesse aluno mais produtivista, a federação das disciplinas. Então, eles acham que como o ensino ele pode estar diluído, eles acham que as disciplinas poderiam também fazer esse papel. A discussão dos ideais do ensino por isso sentimos a discussão dos ideais do ensino público, o individualismo assolador, em que todos os sentidos muito atrapalha o aprendizado. Isso reflete no ensino que muitas vezes entramos em um curso que abre mão da discussão, da necessidade da troca, por um que produz e tem ênfase no conteúdo, né, sendo superficial em seu aprendizado. Exemplos das visões... eu coloquei isso porque exemplos das visões dos grupos de projetos. Ele fala que às vezes é tanto trabalho que os projetos têm que ser divididos em setores, e aí individualmente cada um faz um, e na verdade aquele grupo que se uniu, na verdade, fez uma parte só do projeto para aumentar a eficiência da entrega e tal. Bom, vocês podem ver que, né, não preciso falar isso, mas cada ano dá ênfase em alguns aspectos, né, da forma de como vem o ensino. Isso é muito interessante. A carta do terceiro ano, deixa eu ver. Isso, é só essa página. Então, assim, eles começam com acho que vários parágrafos, mas eu coloquei só como um tema aqui. Nós colocamos só como um tema. Que eles citam
a ênfase do terceiro ano que eles não conseguiram aprender ainda outra coisa a não ser a arquitetura moderna. Então, eles falam de uma antecipação do debate contemporâneo em arquitetura, ou outros modernos, que aí eles não desenvolvem, mas citam alguns modernos que existem em outros países de condições parecidas com o Brasil, como a Austrália, a Ásia, Oceania, na Austrália, e outras produções contemporâneas. Tá meio assim, mas as cartas vamos distribuir e vocês vão que eles não desenvolvem mais quais seriam essas outras produções contemporâneas. Por isso eu só coloquei nesse sentido. Questão de sustentabilidade, nada com muito desenvolvido, mas projetos sustentáveis e materiais menos agressivos ao meio ambiente, foi o que eu achei que eles estão focando, quando eles argumentam a sustentabilidade, eles falam nesse parágrafo. Questão de patrimônio, projetos sustentáveis e... aqui eu copiei. Desculpa, depois seja isso. Próximo parágrafo. Atuação do... Também não, esses dois estão até bem curtos. Atuação do profissional... A atuação profissional do arquiteto. Eles desenvolvem um longo parágrafo pedindo mais ênfase nesses quesitos, como legislação, dimensionamento de cálculo, custo de obras e projetos, uma semana de curso que faça eles conversarem com outros profissionais, aqui, como eu coloquei, relação com outros profissionais, preparação para uma atuação profissional, multidisciplinaridade, como troca de informações com outros profissionais, então cabe nessa semana de curso, e também querem saber como funciona o dia a dia de um escritório, uma troca com arquitetos já formados. Um outro tema que eles colocam é a avaliação dos trabalhos, que eles sentem que não há um feedback, assim, não há um retorno dos professores, mas a ênfase é onde eu estou errando. Critérios de avaliação e o que eu estou errando com esse trabalho. Então, eles se sentem, vamos dizer assim, perdidos e não sabem o que o professor quer, que essa é o que estava escrito lá. Então, de novo, tocam interdisciplinaridade, mas também não desenvolve, mas ele está logo abaixo desse parágrafo e, ao nosso ver, parece que é uma questão também de dar conta de vários temas e saber uma ampla leque poder falar de um amplo leque de temas. Há uma crítica às disciplinas que ele fala que matérias de arte e cultura poderiam ter didáticas mais convidativas. Isso a gente também não sabe, o que nós não conseguimos tirar da carta muito mais disso, muito mais do que esses argumentos, né? Era isso, né? Bom. Mas as cartas vão ser distribuídas, vocês podem ler. Bom, a carta do quarto ano também separa nesses 5 temas, eles mesmos já separam eles numeram, então está aqui os temas que eles colocam. Inserção de temas por eixos. Eles falam assim, que nesse processo de renovação seria errôneo cada um colocar o tema da sustentabilidade, do patrimônio, da discussão da cidade, de uma forma assim individual. Então, cada área querendo colocar sua parte individualmente, eles acham isso ruim, e pode cair numa superficialidade de temas amplos, mas pouco profundos. Isso. Eles falam também de uma flexibilização da grade horária, não dos seus conteúdos, que seria uma maior maleabilidade da grade das disciplinas obrigatórias, que hoje eles falam que existe uma estrutura de curso que forma tetos fechados. Isso aqui é a opinião da sala, né? Ao nosso ver, parece que eles acreditam que a estrutura molda também a formação. Nós acreditamos que sim, mas muito mais também seus conteúdos, né? Então, eles falam isso, por isso que eu coloquei comentário e tal. Utilização do tempo. Eles falam que poderia ser ter maior aproveitamento e talvez iniciarmos mais cedo, às 8 horas. Eu esqueci de pôr às 8. Conteúdos sociais, eles falam diálogos políticos, sociais e culturais, faltam no nosso curso, criação de espaço político e a discussão com alunos, professores e funcionários, e espaços abertos de debates. Sobre projeto, eu tive que colocar quase a frase inteira, porque eles falam assim, algumas disciplinas são rígidas e propõem pensar apenas no programa. Então, eles acham que deve existir um incentivo para gerar conhecimento que nos direcione a pensar nossa forma de projeto frente a uma demanda e uma necessidade, não incentivos que nos prendem apenas ao professor reconhece como um bom projeto, além dessas demandas, né? Então, Bom, é isso. A carta do quinto ano. O quinto ano separa em 4 temas
ele separa ensino de arquitetura, relações projetuais, infraestrutura e carga horária. O peso maior é sobre o ensino de arquitetura, e depois vem, como né, vocês estão vendo, depois relações projetuais, e essas duas são de menor impacto na carta, assim, são parágrafos bem curtos. Os dois parágrafos mais envolvidos são esses, e esses relações projetuais em questões do TGI que o quinto ano enfrenta. Então vamos à carta nesse sentido. Então eles falam que introdução de temas como cidadania, cultura e cidade, participação coletiva em um programa organizado que poderia se refletir sobre todo o ensino da nossa escola. Utilizar a própria despolitização como tema de debates, discussões sobre individualismo, competição, mercado e genialidade em arquitetura. Eles argumentam de que se essa despolitização ela é hoje real, ela pode ser usada como tema de debate e discutir exatamente, enfrentar esse problema de frente, não negando ele ou não dizendo sobre esses temas que são, como vemos nas próprias cartas, temas dos próprios alunos, né? Então sabemos que quase sempre perdemos a luta contra o mercado e que a pesquisa, o pensamento, a experiência e uma contratação mais justa perdem espaço para um contexto baseado na eficiência e na livre concorrência, né? Então isso demanda mais tempo e nós perdemos isso lá fora. Então, contudo, achamos que as próprias teorias que defendemos em nossa história, como a função social do arquiteto, a relação entre arquitetura, cultura e cidade, nunca estiveram tão baixa no debate arquitetônico dentro da universidade. Se os arquitetos lá fora, né, perdem a luta, ainda aqui dentro devemos conscientizar nossos estudantes. Ainda que devemos conscientizarmos nossos estudantes. Ou seja, espaço de pesquisa, experimentação e criação, mas atrelados a uma função social. Aqui, a ênfase do quinto ano, por estar fazendo a única matéria de TGI, a única matéria obrigatória do curso é o estágio obrigatório, né, e a matéria de TGI, ela possui um grande peso na carta. Então, eles falam que essa liberdade que nós temos em TGI, ela deveria ser trabalhada melhor durante o resto do curso, porque eles falam que chegam lá e eles não sabem lidar com esse pesquise o que quiser e produza o que quiser. Porque isso... eu não coloquei a parte da carta aqui, desculpa. Mas isso não é incentivado durante o curso. É como está escrito ali, né? Poderia ser incentivado, trabalhado essa liberdade durante o curso. Então, surgem algumas propostas do que poderia ser feito durante o curso. Que seria, ao invés de projetos baseados em programas, seriam projetos baseados em temas. Isso não é desenvolvido também, mas eu falei que poderia incentivar os alunos, desde cedo, a pesquisar e formular suas próprias questões projetuais. Já fazendo, vamos dizer assim, mini TGIs antes, entendeu? Ou incentivando esse desenvolvimento que vai acontecer lá só no quinto ano. Então, os temas de fundo poderiam ser propostos pelos professores ou alunos e serviriam de mote para a execução dos projetos. Ok? A questão de infraestrutura, eles dizem que eles acreditam na importância desse debate acontecer com toda a comunidade IAL, porque essa discussão ampla poderia discutir o próprio espaço de formação, que é tanto discutido em todos os anos, e do espaço de formação de ensino, que poderia se refletir numa demanda geral de uma boa infraestrutura. Então, a infraestrutura não estaria, para eles, do quinto ano, que eu estou no quinto também, desvinculada da forma do espaço de formação, né? Então, mas ele deveria... E por não estar desvinculado do espaço de formação, ele deveria estar discutindo num campo mais amplo e não por questões pontuais. E carga grade horária tem uma ênfase bem menor, que fala de uma reformulação, talvez começando mais cedo, para as optativas não terminarem tão tarde. E uma redução da carga horária, mas acompanhado de uma discussão mais ampla sobre a direção do nosso curso. Foi muito rápido? Foi, né? Mas, tá bom. Eu espero, não sei, se vocês perceberem, eu acho que as cartas, numa questão geral, possuem, vamos dizer assim, questões de fundo bem direcionadas. É interessante perceber que, apesar das formações, né, todos passaram pelos mesmos professores, pelas mesmas aulas, pela mesma formação, as classes possuem umas características muito bem definidas, assim. Então, isso é super interessante para nós. Eu acho, mais do que, como eu disse, que nós não trazemos propostas, assim, a salvação do que os alunos vão trazer para nós, eu acho que essa leitura é fundamental para a continuação da discussão. Porque mostra muito qual é a validade das aulas que nós estamos tendo, qual que é
a eficiência das informações que são ali passadas, em detrimento dessa ideia que se generaliza na sala, que muitas vezes não tem a ver com as coisas que são passadas, com o que nós estudamos e tal. Então, é muito legal essa característica quase que, vamos dizer assim, autônoma, não sei. Essa identidade que as salas possuem, sabe? Então, isso ficou muito claro, assim, nas cartas. Muito claro mesmo, vocês podem ter acesso a esse material. Mas a gente, para finalizar, a gente separou aqui, se poderíamos discutir. Parece que as coisas estão caminhando sempre nesses dois grandes temas, tá? Estruturais e conjunturais. Vamos dizer assim, o que nós entendemos por essas duas palavras soltas aí, né? Conjuntural, a gente acha que é tudo aquilo que diz respeito à grade horária, à formatação do curso, matérias que faltam, que não faltam, infraestrutura, enfim, coisas que dizem respeito ao dia a dia, ao fazer do curso, vamos dizer assim. Questões estruturais são questões de fundo, que eu acho que a nossa escola, ou ela afirma, ou ela não afirma e deixa a par de cada professor desenvolver isso individualmente dentro da sua sala de aula. Então, eu acho que a discussão, ao nosso ver, daqui para frente, deveria tomar esse sentido. Se a nossa escola quer tomar um partido, e esse partido vai refletir de alguma forma, em todas as disciplinas, ou iremos deixar como está as disciplinas mais autônomas e fazendo e desfazendo o que os professores dentro dela bem entendem. Eu sei que não é nesse sentido, há uma conversa, há uma força que tenta unir isso, mas isso eu não sei se está ocorrendo de fato, pelo resultado que nós temos das salas, quanta discrepância há nas opiniões quanto sala. Então, a gente acha que há um plano pedagógico, sim, que era interessante ter mais professores que montaram o curso aqui também, que há um plano pedagógico que tenta estruturar esse curso com todas as disciplinas, mas hoje isso se perdeu nas estruturas das disciplinas, nas conjunturas das disciplinas. Então, eu acho que essa retomada desse plano pedagógico inicial, ele deve ser, ao nosso ver, o ponto de partida da renovação do curso, assim. É a nossa opinião. Pode. Essa última coisa, o projeto político pedagógico deve ter permanência do nosso curso. Tá. Eu devia estar com o material aqui. Isso, tá. Eu devia estar com o material aqui. Mas lá no plano político-pedagógico, fala da formação desse arquiteto com uma função social, preocupado não de um profissional, mas de um agente que vai agir, que vai atuar na cidade, na cultura, com responsabilidade por ter feito uma escola pública e tal. Esses níveis de responsabilidade que nós estamos chamando desse plano pedagógico de fundo, que poderia retornar, ou voltar, ou estar mais presente com mais força nas disciplinas. É isso que nós chamamos desse plano inicial. Exatamente, exatamente. E aí, quando nós vamos nas emendas, das disciplinas, essas palavras como sociedade, cidadania, função social, etc., elas acabam estando ali dentro, mas esse debate dentro da sala acaba sendo um pouco enfraquecido, talvez, ao nosso ver. Nós não estamos aqui cobrando só dos professores, estamos aqui cobrando dos alunos também, porque esse movimento deve ocorrer, né, dos dois lados. Mas achamos que a nossa opinião aqui, como representantes dos estudantes, como renovação de curso, é que esse plano seja colocado no âmbito de todas as disciplinas, de alguma forma, e não só delas, mas de todos os espaços que aqui... Desculpa. De todo o espaço que aqui é formado. É isso. É bem rápido, é mais no sentido assim que nas nossas discussões, e aqui também apareceu de novo uma palavra que é a flexibilização, que também na última a gente já teve uma discussão quanto a isso, mas eu acho que gostaria de esclarecer mais ou menos, pelo menos na nossa sala, como a gente tentou encaminhar a discussão do que seria essa flexibilização, só para botar a gente no mesmo eixo.
Eu acho que quando a gente está falando de flexibilização, a gente quer mais se referir a uma liberdade do estudante e o incentivo a essa liberdade do estudante conseguir se aprofundar no que interessa a ele, da gente também conseguir assumir que a vida acadêmica também se dá de fora da aula e que lá pode ser algo muito legítimo para o ensino, e que, para além das aulas expositivas, a gente possa ter mais discussão e também reverter um pouco do que o ensino, vamos dizer assim, o ensino que a gente é acostumado, chegue também na universidade. Então, algo que a gente teve a vida inteira, que aqui seja um momento onde a gente entenda que não precisa ser assim. E outra coisa também é que, exatamente nesse sentido, que eu acho que ficou forte na discussão, de um projeto que a gente tem social e que muitas vezes a gente opta aqui, isso se reflete nas nossas disciplinas, algo que totalmente desconstrói esse papel social que o arquiteto teria, inclusive em conteúdos, mas eu acho que isso está mais nas questões das práticas, desse aluno-máquina que a gente fala, mas que eu acho que é um debate que tem um fundo bem complexo e que a gente pode explorar mais. Mas é no sentido também da gente sentir que muitas vezes aqui, em vez da gente formar esse agente cultural importante para a cidade e para o Estado, a gente forma uma mão de obra, um cadista, desenhista, ou uma mão de obra mais especializada para as grandes construtoras. Muitas vezes é a impressão que a gente passa, que passa a nossa formação. Esse microfone está funcionando? Eu estou ouvindo aqui vocês, não é nenhuma pergunta, assim, mas eu estou tentando meio que fazer uma síntese de algumas questões que vocês trabalharam. E uma coisa que você percebe na hora que você tem a apresentação, que particularmente o terceiro ano e o quarto ano, eles trazem uma demanda que envolve essa questão de mercado muito forte. Tá? Você percebe que o quarto ano ele coloca isso, mas ao mesmo tempo ele assume uma questão que é um compromisso que está no próprio plano pedagógico do curso, que é uma ação mais, vamos dizer assim, engajada do aluno de arquitetura e na discussão urbana. E já o terceiro ano não. O terceiro ano realmente ele sente uma necessidade e de conhecer, de estar mais próximo dessas demandas de mercado. Então, aí me parece que é curioso que você começa a identificar alguns polos aí, né? Primeiro, essa demanda de mercado, o que é você entrar para o mercado de trabalho, no sentido mais de envolver-se efetivamente dentro das demandas específicas de um escritório, coisas assim. Por outro lado, você tem o projeto político-pedagógico original, que tem essa questão política bastante marcada e clara. E um terceiro ponto, que é justamente o que nos faz aqui reunirmos, que de alguma maneira essa referência do projeto político-pedagógico se perdeu em função do que vocês chamam de um produtivismo, o que de alguma maneira ele se confirma por uma dinâmica de mercado ou neoliberal, ele invadindo a própria configuração do curso, mas por um outro caminho, não propriamente o lado estritamente financeiro. Então você tem esses três polos assim, que eu acho que é bastante forte, assim, e a razão principal de nós estarmos discutindo é que referência é essa que originou o curso e que de alguma maneira se borrou, vamos dizer assim, não que se perdeu, eu acho que não propriamente se perdeu, mas ela de alguma maneira ela está precisando ser revista, repensada frente à própria configuração atual. A outra é a questão de demanda de mercado, que tem 2 períodos aí que colocam isso de uma forma bem clara. E no meu entender, fica uma pergunta de fundo, e que talvez essa ênfase é uma discussão e é um debate dentro do curso, com uma forma mais constante, possa suprir isso, entende? Quais são as formas de ação
que um arquiteto formado aqui pelo curso, tá, ele pode ter efetivamente para fazer valer justamente o diferencial dele. Isso aí é uma coisa que eu acho que é uma preocupação de vocês, que está de fundo entre vocês, e que me parece que é bastante legítimo, entende? Porque, de alguma maneira, se a gente reconhece um curso que tem uma proposta singular, em que forma um tipo de pensamento que é extremamente, vamos dizer assim, necessário a uma leitura da arquitetura, uma discussão a respeito da cidade, tá? E uma coisa que vocês trouxeram aí com frequência, que eu acho que é o primeiro ano ou o segundo ano, em que há muito pouco espaço para esse tipo de debate hoje. Tá? Então, tem uma questão que envolve, ou seja, o que está lá fora, além do curso, entendeu? Eu posso pensar de uma forma mais imediata e direta, que é satisfazer uma demanda de mercado, o que nos tornaria iguais entre os outros iguais, e outro que é uma qualidade crítica que nós temos e que parece que não está encontrando espaço, ou precisa criar espaço, ou cavar espaço, de que forma, entende? E de que maneira que as opções de discussão interdisciplinares ou de renovação do curso possa contribuir a isso também, entendeu? Eu não sei se é um pouco uma síntese que eu estou tentando pensar a partir do que vocês colocaram. Então, se vocês acham isso correto, de alguma maneira tem a ver isso, eu gostaria da colocação e opinião de vocês. Se outro professor também quiser colocar alguma coisa sobre isso. Bom, muito bem. Eu fiz alguns apontamentos, para, de um lado, também tentar entender um pouquinho, e de outro, vou dizer o que eu entendi, tá? E aí vocês podem me ajudar. Então, eu fiz 2 conjuntos de apontamentos. Um deles, que me parece uma relação muito positiva que vocês fazem nas cartas, né? Em primeiro lugar, as cartas. Acho que foi uma estratégia muito bacana, né? Então, cada sala fazer e a reunião aí sistematizada, foi bem bacana. Então, no primeiro conjunto de questões que me interessam muito, que vocês estão trabalhando com 3 elementos, pelo menos, que eu apontei, que eu não sei onde eles se chocam e onde eles se ajudam. Então, a questão da liberdade do estudante em desenvolver seus trabalhos, e eu senti a questão de projeto bastante presente nos 5 anos, isso é muito positivo, acho que está presente a nossa grande função, né, que fazem nossos projetos, isso é muito bom. Então, a liberdade que vocês colocam. Depois, um outro elemento que está articulado a isso, tá? É liberdade, mas também tem uma questão que vocês dizem bem. Nós queremos trabalhar mais com uma função social do nosso projeto. Tá? Sabemos que vamos entrar no mercado, mas pelo menos aqui a gente precisa entendê-lo e trabalhar com uma função, né? Temáticas, aí é o terceiro ponto, uma ampliação temática. Isso talvez se ligue diretamente à questão da liberdade, né? Uma ampliação temática para que a gente possa lidar com a atualidade e o debate, inclusive que o mercado está travando e está fazendo a sua operatividade e tal. Então, a ampliação temática. Eu acho que essa reunião dessas 3 coisas são muito positivas. Operativamente, é complexo fazer, mas depois eu vou dizer como é o que eu penso que a gente podia operar. Aí depois tem outro conjunto, que também tem 3 questões, né, que dizem respeito à questão das práticas didáticas. Né. Então, vocês, em algum lugar aparece uma demanda por didáticas mais atraentes, né, uma crítica permanente que a gente sempre tem, né, as aulas expositivas, e volta fortemente nesse bloco a questão de projeto.
Tá? E a questão da federação de disciplinas, que eu acho que vocês encontraram um termo bem melhor do que a gente anda usando por aí, né? Que é o que pelo menos federação é mais republicano, né? Então, é uma autonomização, é isso mesmo. Então, vocês entenderam direitinho o que é federação. Maravilha. Muito bom, é um bom termo. Excelente. Isso é o nosso grande problema mesmo. Isso é um problema de cursos em geral. Né? E é um problema, não é... Inclusive, nós caímos nele, não necessariamente porque a gente diz, eu vou dar só o que eu quero e acabou, eu vou ficar contra o projeto político. Não. É porque tem uma questão da uma tendência. Eu até entendo, assim, não é o que eu vejo que não é o que todo mundo pratica, mas a tendência das próprias pesquisas não é o que a gente tem que fazer, evidentemente. Né? E eu, se eu estiver equivocada, vocês me dizem, eu entendi mais a crítica da federação disciplinar em projeto. Porque está muito presente o tema de projeto aí para mim, eu percebi. Quando a gente fala de aulas expositivas, que existem em projeto também, certo? Então, a gente insiste, pelo menos em teoria e história, que é de onde eu posso falar, que as nossas aulas expositivas, a gente busca que sejam repertoriais para o projeto. Sempre a gente busca isso. É um tédio às vezes, mas a gente busca que seja isso. Né? Então, ou seja, salvando esse primeiro bloco, né? Eu salvo, né? Liberdade, função social versus mercado, questão da ampliação temática. E ainda com uma problemática da operatividade, eu realmente quero me colocar aqui que eu coincido com um diagnóstico sobre uma limitação temática, né? Sobretudo em termos da demanda de territórios precários, que o Brasil tem de monte, e a gente não vê isso em nenhum momento, em nenhum projeto. Então, eu nunca vi um projeto de urbanização de favela nessa escola desde que eu estou aqui. E é um enorme mercado, entre aspas, de trabalho do arquiteto urbanista, inclusive supervisionando equipes integrais. Né? Falo por mim mesma. Né? Então, é um trabalho sensacional, é uma demanda enorme, tá certo? Que existe. Então, hoje, no Estado brasileiro, e nos 3 níveis federativos, ninguém mais questiona urbanização de favela, ou seja, isso está incorporado nos programas de provisão de moradia. São muitas, né? Temos um país inteiro cheio de assentamentos precários e que a gente pode tratar de uma maneira absolutamente bacana, sem precisar se cair. Né, aliás, é em favela que a gente tem mais liberdade, por incrível que pareça. Em terras vazias a gente tem menos, porque agora temos Minha Casa Minha Vida aí que está nos limitando, mas em favela não. Em favela nós temos, cada favela é um universo de criação. Então, a gente não trabalhou isso nunca, eu, pelo menos, nunca tive essa oportunidade de poder, né, observar isso. Então, eu quero só deixar pontuado isso nessa minha primeira fala, concordando com essa carência. Né? E eu creio que seja muito por aí que hoje a gente precisa ir. Hoje a gente está vendo, inclusive, uma ampliação de atuação no mercado profissional de arquitetos que jamais pisaram numa favela e perceberam, são grandes arquitetos de arquitetura, de edificatória, e hoje estão fazendo urbanização de favela. Porque é o grande chamamento, né, para nossas, e loteamentos clandestinos, né, ou seja, projetos de adequação que são projetos que são necessariamente projetos que necessitam de liberdade projetual. São menos normatizados. E que a gente pode, da universidade, dar o salto direto. E tem muito escritório que está chamando, está trabalhando com recém-formado, inclusive dessa escola, nesse tipo de objeto de trabalho. Né? Então, a gente poderia... E a outra contribuição que eu quero dar para finalizar essa primeira intervenção é o meu chover no molhado. Né? Eu costumo dizer que o Suplicy falou anos sobre transferência de renda até rolar. Então, agora eu também fico falando anos disso aqui. Que é o TGI trabalhar, pelo menos alternativamente, à liberdade. Porque, assim, trabalha 4 anos, é o professor que dá o tema. Aí, chega no último ano, a gente deixa o menino sozinho escolher. Primeiro que é irreal, um ano depois ele jamais vai escolher sozinho o projeto, ele vai estar, pelo menos no edital e tal.
Então, pelo menos alternar, ou pelo menos dar alternativas. Então, você tem aqui a possibilidade desses temas, tá? Então, esse ano a gente vai trabalhar com isso, ano que vem com 3 coisas diferentes. Não precisa ser, tá, todo ano as mesmas coisas. E quem pode trabalhar com umas alternativas mais livres. Então, direcionar salutarmente, com debate, né, no começo do curso, do 5º ano, temas que estejam vinculados a essa ampliação temática de projeto. Olá. O que eu ia querer começando a falar é um primeiro ponto. Falou muito em liberdade, eu não vejo isso como, tipo, o aluno tem que ter liberdade. Eu acho que a melhor palavra que a gente tem que ter é autonomia. A gente tem que ser autônomo na produção do nosso próprio conhecimento. A universidade é por ser o lugar onde se produz conhecimento, onde se produz debate, onde se produz ideias novas e tudo mais. Aqui é o lugar que a gente vai ter para colocar essas coisas. E a gente precisa ter autonomia para gerir o que a gente quer. Ou seja, todas essas questões, desses problemas, vêm dessa falta de visão do aluno como um ser autônomo de suas próprias... Exato. Por exemplo, o Eulália citou aulas expositivas. O problema para mim não é a aula expositiva, mas o problema com uma aula expositiva é tacada para a gente desde o começo. A gente tem uma visão de aula expositiva que veio desde que a gente existe como ser dentro de um sistema de educação. Essa visão veio, ela é passada, repassada. A gente chega aqui, a gente não tem, primeiro, uma abordagem expositiva um pouco diferente, que a gente tem que ter. A gente tem que fazer um exercício para uma abordagem expositiva um pouco mais diferente do que ela é feita. Uma abordagem expositiva, porém mais dinâmica, com uma relação diferente, uma relação menos hierárquica. E uma parte também é culpa nossa, porque a gente veio sempre com aquilo lá na cabeça, a gente não consegue se desligar disso. Tipo, é incrível que a gente fique falando de coisas, só que a gente não consegue desligar do modelo de educação que a gente teve. E às vezes a gente tem que dar uma passeada para além disso, e um pouquinho mais além, para depois ver o que a gente pode tomar. Quando a gente abre todos os modelos de educações possíveis e imagináveis, a gente pode adotar aqui, para ver o que a gente quer adotar, para ver o que a gente quer fazer. Tipo, ia ser muito legal se viesse... Eu sinto falta, por exemplo, assim, e que uma coisa que poderia ser muito legal para o continuamento do processo, trazer pessoas que lidam diretamente com essas questões relacionadas à educação, relacionadas a projetos de educação, ideias de educação, o que é educação. Em primeiro lugar, eu achei muito interessante o que a Eulália falou de ampliação temática. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que a gente precisa ter cabeça de ver uma área e ver o que ela precisa. Tentar identificar necessidades, ao invés de simplesmente o professor passar um lote para a gente e falar: agora você vai projetar isso porque essa área precisa disso, então você vai fazer um conjunto habitacional, um comércio aqui, escritórios, porque a área precisa disso. Não, eu acho interessante a gente tentar identificar as necessidades de cada lugar. Eu achei bem legal esse negócio de urbanização de favela, que, enfim, a gente tentar... Bom, mas eu queria citar também esse negócio de... A gente precisa caminhar para ter uma liberdade maior de projeto, para na hora do TGI a gente poder saber como lidar com essa liberdade. E eu acho que também, para a hora do TGI, a gente precisa também saber trabalhar sozinho, que foi bem a questão da carta do segundo ano. O curso inteiro a gente só trabalha em grupo.
E aí a gente, dentro do grupo, a gente divide tarefas, essa pessoa é boa em desenho, então ela só vai fazer os desenhos. Essa pessoa é boa nisso, então ela só vai fazer isso. E aí acaba que não tem uma pessoa completa. Eu não sei fazer tudo, eu só sei fazer essa parte do projeto. E eu queria citar exemplos de 2 faculdades que eu achei bem interessante, que é a Faculdade do Chile, que a Daniela Martinez faz parte. Uma vez conversando com ela, ela me falou abismada que lá é muito diferente isso. Lá os projetos são individuais. E no 5º ano, ela falou que ela percebe que tem gente que não sabe fazer. Simplesmente não sabe fazer. X, ela não sabe fazer. Porque ela sempre teve um parceirinho do grupo dela que fez para ela essa parte do projeto. E também eu queria citar outro exemplo da Universidade do Porto, que eu andei conversando com os professores, e eles me falaram que lá tem um esquema muito legal de... eles separam o trabalho em partes. Eles põem uma parte individual do projeto e uma parte em grupo. Mas a parte individual sempre vai valer mais. Que é uma coisa que eu sinto que a Luciana tem experimentado fazer com a gente, com os alunos do 2º ano em paisagismo. Ela tem dividido o trabalho. Primeiro tem essa parte individual, vale metade da nota, e depois tem essa parte em grupo. Eu acho que é mais por aí, a pessoa aprende a trabalhar sozinha. E a gente precisa aprender isso, aprender a trabalhar sozinho e aprender a trabalhar com liberdade. Eu acho que é isso que eu queria falar. Acho que podia. Bom, eu queria parabenizar os alunos, porque eu acho que teve um avanço em relação à última apresentação, ao último debate. Acho que agora sim a gente tem críticas mais palpáveis, né, do que o questionário, que traziam números, mas a gente não conseguia identificar de onde vinha, para onde apontava. Acho que são complementares, mas eu acho que a gente tem que olhar os dois, né, o questionário e essas cartas, que estou entendendo que foram frutos de debates internos nas salas de aula, né, nos anos. Isso acho que foi bem bacana. E eu vou concentrar aqui nas questões que vocês chamaram estruturais, porque eu acho que esse é o momento que a gente está no processo de renovação, de discutir os conteúdos, né, quais conteúdos a gente quer trabalhar, tendo em vista o perfil do profissional arquiteto urbanista que essa escola forma. Eu acho que então as duas coisas estão ligadas e é esse o momento. Em todas as cartas, pelo que eu anotei aqui, de certa aparece a palavra interdisciplinaridade, né? Em todos os anos, talvez não apareça tão claramente assim, mas coloca essa necessidade de maior interlocução entre as disciplinas, né? Ou entre o que hoje se constitui como federação das disciplinas. Então isso por um lado. Então essa questão da necessidade da interdisciplinaridade entre disciplinas. E aí, alguns anos já apontaram alguns conteúdos faltantes no curso, né? Sobretudo, eu penso que daria para agrupar, né, nessa questão que está ligada ao projeto político-pedagógico do curso, que é, né, outro dia mesmo eu estava retomando o projeto político-pedagógico para dar uma entrevista na revista Exame sobre o que é o curso, tinha que falar qual é o objetivo do curso, que perfil profissional vocês vão... E aí eu falei, não vou responder eu, Lúcia, mas vou lá no projeto pedagógico, que era justamente formar cidadãos críticos, que consigam transitar nos temas relacionados à arquitetura e urbanismo. Quer dizer, isso está lá no projeto atual, né, que está vigente. Né? Agora, justamente, há um gap aí entre essa formulação aí do projeto e depois as práticas que a gente, né, as práticas de ensino que a gente tem. Aí, então, e aí por coincidência ou não, mas a maioria dos conteúdos que vocês apontaram é justamente nessa perspectiva. Olha só, compromisso com o ensino social, né, essa coisa com esse debate. Mas, assim, em termos de tema, né, faltam conteúdos sociais, que eu estou entendendo, aqui no 4º ano colocaram como conteúdos sociais, e estou entendendo que no 5º ano vocês conseguiram precisar melhor o que seriam esses conteúdos sociais, como cidadania, cultura, cidade e participação. Né? E isso tudo dentro de um debate mais contemporâneo, que deveria chegar mais cedo no curso, né, nos anos mais, né, chegando desde
no terceiro ano, o pessoal reclamou desse longo período do moderno trabalhando no curso. Então, eu acho assim, eu acho que tem uma deixa legal aqui que vocês colocaram, que é isso, são como que estava desde o início desse processo de discussão do curso, né, que eram essas questões contemporâneas e essa questão, não lembro como a gente colocou logo no começo, mas quando vocês trouxeram a primeira discussão sobre o aluno-máquina, era justo, ali não estava ainda formulado dessa forma, mas já tinha uma questão assim, olha, a gente precisa discutir as questões sociais e políticas do contexto brasileiro, e aqui eu vou concordar com a Eulália, eu estou totalmente de acordo, acho que falta muito a realidade brasileira aqui para os projetos. Eu estou no TGI no meu terceiro ano, às vezes eu fico um pouco espantada, que sempre parece que são projetos, os temas e as proposições e o público para um público europeu, né, ou norte-americano, e não a nossa população. Então, eu acho, de fato, a gente tem que encarar essa realidade. Então, é um outro tema. Estou entendendo também que, quando vocês falam nessa função social aqui do projeto de arquitetura e urbanismo, também estaria nesse sentido de olhar para a nossa realidade. Não sei, queria até depois que vocês se esclarecessem o que vocês estão chamando de função social do projeto da arquitetura e urbanismo, que já é... Porque tem um debate, né? E aí, o que vocês estão colocando como... mas, então, em suma, eu acho que avançou em relação à apresentação passada e deixou uma pista mais palpável para a gente dar continuidade aqui no processo, que é justamente como fazer esse vínculo entre essa proposta do projeto político-pedagógico, quer dizer, dessa questão central que norteia o nosso curso nas práticas de ensino. E vocês já avançaram um pouco, indicando alguns conteúdos que vocês sentem como ausentes no curso, e eu acho que a gente podia, a partir deles, depois desenvolver, né, e avançar cada um dos... E depois, retomando o nosso projeto de renovação, é um pouco olhar como esses grandes temas, que são grandes chaves aí, né, nem seriam temas, como eles poderiam aparecer nos nossos eixos. Porque senão vai ficar uma discussão lá, agora vamos discutir, então, questões e temas, e a gente perde os eixos. Acho que não, já tem um trabalho desde o começo do ano sobre os eixos, e anterior a isso, né, 2 eixos já eram anteriores ao que está acontecendo esse ano. Então, como esses conteúdos que vocês já levantaram, que são grandes chaves temáticas, como eles poderiam aparecer, se traduziriam nos eixos. Acho que é uma outra tarefa para a gente aqui no processo de renovação. Depois eu quero fazer uma... Alô? Bom, foram ditas várias coisas, né? Estamos de acordo. Bom, vou tentar rapidamente aqui, que eu consegui acompanhar. A primeira fala do Luciano, essa é uma preocupação nossa também, Luciano. Você foi muito feliz na sua questão, que aliás, eu estou com um livro aqui que fala exatamente disso. O Walter Benjamin, quando ele era estudante, ele exatamente estava preocupado com essa questão de que o aluno nunca é participante de uma totalidade, ele é sempre participante de um microcosmo que ele cria, discute, mas quando ele vai para essa totalidade, ela já está fragmentada, e a sua ação, o que é ela lá fora, entendeu? Isso ele escreve com 23 anos, é muito bonito esse texto, chamou O Estudante Universitário. E é uma pergunta aí que a gente tem que... acho que daria muita discussão, né? Como que a gente faz aqui dentro com esse, vamos dizer assim, esse arquiteto, formação, se fosse possível isso, entre aspas, essa formação desse arquiteto ideal, livre, emancipado, de uma sociedade que depois a gente vai e não corresponde a essa formação, né? Eu acho que aqui é um reflexo acho que sempre é uma luta, né? Que é um reflexo do que tem lá fora e nós lutamos para mudar o que está lá fora, vamos dizer assim. A Eulália também citou, eu também concordamos com essa questão que o projeto ele perpassa por várias... feliz para nós também que toda essa questão do projeto passa por todos os temas, todos os anos, e que como nós faríamos que essa função social que a gente não discutiu, né, que a Lúcia depois pergunta para nós o que é isso, para desenvolver um pouco mais, ela apareça nos projetos e nos eixos e tal. Acho que é super importante. E essa função social, você já dando uma dica aí, né,
nesses territórios precários. O que poderia ser uma chave, né, dessa atuação desses temas já na própria disciplina de projeto, juntando com essa tal função social que nós estamos colocando. Nós também, pelo menos aqui, pessoalmente, eu acredito nesse caminho. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. A questão da educação, acho que o Tonhão também coloca. Isso é um debate infinito. Ele foi embora? Ah, tá ali. É um debate que esses espaços de formação, conteúdos da formação, eu acho que a gente, toda vez que a gente vai chegar nisso, a gente vai ter que falar assim, tá, mas eu vou mudar, mas vou mudar para onde? Se a gente não tiver esse plano, não tiver essa estrutura de fundo, ou pelo menos tá conversando sobre ela, qual seria ela? Agora, eu tenho uma coisa interessante que às vezes pode parecer da seguinte maneira, vamos dizer assim, como eu posso dizer? Eu posso falar assim, quase que uma monopolização dessa função social. Então tudo tem que ser assim, que for fora disso Eu acho que mais do que isso, essa função social, além disso, é também pensar criticamente em vários temas, entendeu? É pensar criticamente o profissional, é pensar criticamente o mercado, é trazer esses temas para cá também, e não ser uma escola só de pessoas que não pensam no mercado, que são, sei lá, vamos ver do quê, entendeu? Eu acho que esse é o grande, vamos dizer assim, questão da esquerda, talvez hoje, é abarcar essas questões também. Como a carta do 4º ano coloca aqui, ó. Aqui do 5º, quer dizer. Que as discussões de individualismo, a competição, que acontecem entre grupos da própria arquitetura, que seja pautas de discussão também. O que isso gera? Isso é benéfico, não é? O que isso agrega mais do que sou moderno, sou contemporâneo, mais do que sou mercado, sou de esquerda, sou direita, sou esquerda, entendeu? Eu acho que aqui é o espaço, além dessas polaridades, é o espaço de discutir as polaridades e as nuances entre elas, entendeu? Eu acho que é esse desenvolvimento que nós deveríamos destrinchar mesmo, e ir por esse caminho. E ainda mais em épocas de eleição, que nós vemos que essa polarização é tão radical e vamos dizer assim, prejudicial ao debate, entendeu? Bom, acho que é isso. Não queria comentar. Eu só queria comentar a questão da função social, né? Nessa linha, né, de valorizar o que já está no projeto político-pedagógico, como a Lúcia nos colocou, e lembrar um pouco na história o que foi essa função social do arquiteto, que está muito ligado à questão da autonomia, que o Antônio colocou. Quando, antes do golpe militar, que ceifou a função social do arquiteto, né? Levou embora, anonimizou, perseguiu, né? Justamente porque é uma categoria profissional politizada, originalmente, né? Antes disso, nós tínhamos uma ação reconhecida pela sociedade, porque também tem isso, né? É de caminhos, tem uma ida e uma vinda. Então, nós reconhecemos os problemas sociais brasileiros, intervimos nisso com autonomia metodológica em relação ao Estado, inclusive, e oferecemos isso ao Estado com autonomia política, e a sociedade nos reconhece. Então, se a gente depois tiver oportunidade, vai estudar isso no que está acontecendo hoje com alguns grupos de arquitetos que estão, né, atuando nesse sentido, tem relatos de um reconhecimento das comunidades onde os arquitetos trabalham, de novo, como a importância desse profissional. E, nesse sentido, tem uma visão que é complexa da função social, né? Um quadro complexo que passa pelas escolhas que a gente faz de projeto e de ação, de atuação, que demanda, a gente vai procurar de projetos e de população, e que nós podemos priorizar, não só trabalhar para alguns tipos. Tem companheiros que escolheram, como as assessorias técnicas. Elas escolheram. Nós vamos trabalhar para um tipo de demanda, um tipo de comunidade, um tipo de agente. Então, e isso a gente tem aqui dentro dessa escola, inclusive no quadro de professor. E a questão da participação também passa pela ação política trabalhista.
a função social antes do golpe militar foi trabalhada também pelos grandes arquitetos autônomos, né, como o Rino Leva, etc., formando os campos de ação. Então, o IAB, os sindicatos arquitetos no Estado de São Paulo, em todos os estados, e o conselho, que agora é um conselho autônomo, tá certo? Da profissão. Então, nós não podemos esquecer disso. E intervir nisso, inclusive como acadêmicos que vocês são e pré-profissionais. E depois a questão da ação política em si, né, que é o que eu creio e estou verificando que está aumentando a densidade da ação política do grupo de estudantes. Tá, né, isso está sendo bastante visível. Então, é nesse sentido de uma contribuição, que eu quero, de novo, né, salvo mesmo que a gente possa discutir isso, ou seja, vindo dos estudantes, essa questão. Não, vou passar. Bom, eu acho que abordar a questão estrutural é muito importante, como a professora Lúcia disse, só que eu não acho que é só isso, ou isso seja o ponto mais importante assim para a questão da formação do perfil do arquiteto. Porque, se a gente parar para pensar, não é só dentro da sala de aula que a gente tem, que é a única forma de se ensinar arquitetura. Então, entrando na questão conjuntural, da palavra conjuntural que vocês exaltaram, tem a questão que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, que é da grade horária e da excessiva carga horária que a gente é submetido. Porque isso suprime muito o nosso tempo de, por exemplo, nessa semana uma professora falou em sala para a gente, olha, vocês devem assistir filmes, vocês devem ficar 1 hora por dia na biblioteca. Vocês devem, sabe, eu queria, olha, gente, de verdade, queria ficar 1 hora na biblioteca todos os dias, entendeu? Nossa, vou lá, vou folhear, saborear vários livros, vou assistir meus filmes, que, cara, de verdade, faz muito tempo que eu não assisto filme, entendeu? Não dá. Aí você fala, olha, eu não tenho tempo, o professor ri na sua cara, entendeu? Acho que falta um pouco enxergar o que cada professor tá dando como matéria, porque às vezes é uma quantidade que não necessariamente é convertida em qualidade. E esse que é um problema que está acontecendo, por exemplo, com relação a essa questão dos grupos, né? Essa questão que, por exemplo, a Dani abordou. Dentro de um grupo, as pessoas elas vão se especializando. É claro que vai se especializar, é óbvio, porque isso é a lógica do mercado. E isso já está inerente na gente. Porque inconscientemente a gente já incorporou que é muito mais rápido você setorizar o trabalho. É muito mais rápido eu fazer a prancha, outra pessoa fazer o SketchUp, outra pessoa fazer a maquete, outra pessoa ir lá e apresentar e fazer o diálogo, a teoria. É muito mais rápido, é muito mais prático. Só que essa questão, teve qualidade? Não teve. A gente pode apresentar 10 trabalhos durante uma semana. Pode apresentar, para cada matéria pode apresentar um trabalho diferente, trabalhos enormes, monstruosos. Só que, o que eu aprendi com esse trabalho? Eu aprendi a fazer uma prancha só? Entende? Eu aprendi a falar em público só? Entende? Trabalhos iguais, entende? Os trabalhos são iguais, então a gente acabou fazendo a mesma coisa, só mudou uma vertente, entende? Sabe? Então isso, eu acho que assim, a gente deveria ressaltar um pouco mais essa questão conjuntural, porque pelo que eu estou sentindo, está muito ausente na discussão da estruturação do curso, e eu acho que é um ponto que, de verdade, é um elemento fundamental. Fundamental, liberar o espaço para a gente conseguir ter uma autonomia do tempo. Entende? Acho que isso é fundamental. Tem uma aula da Marina Chauí, que ela deu aula magna esse ano na FAO, ela vai dizer exatamente sobre esse ensino que você está explicando. E sobre a questão conjuntural, concordo exatamente com você, só que só uma coisa, se eu escolho que eu quero uma estrutura mais livre, que
que pesquise mais, que pensa mais, que experimenta mais, que dê mais tempo para assistir filme, que dê mais tempo para ir para a biblioteca, logo ela vai refletir numa conjuntura que dê mais tempo, porque essas duas coisas não bateriam, entendeu? Então não é... As duas coisas estão juntas, entendeu? Eu entendo sua preocupação de estar dessa carga, mas ao nosso ver, quando trocaríamos a estrutura, a conjuntura com certeza deveria se atualizar, tá? É pena que eu cheguei mais tarde e não consegui ver a apresentação de vocês, mas de qualquer forma eu só queria falar de um ponto específico, porque durante esses últimos 5 anos eu fiquei no TGI, né? E recebendo os alunos no TGI depois de passarem por 4 anos de projeto. E algumas dificuldades a gente conseguiu nesses 5 anos mapear, de certa forma, os alunos que chegavam para o trabalho do TGI. Nesse sentido, acho que a Carol aponta uma questão importante, né? A Carol, né? Daniela. A primeira era a Carol. Você falou que era a Carol. Falou errado. Eu perguntei para você. Quis fazer bela figura lembrando o nome da aluna. Ela falou errado. Não foi de propósito. Mas e aí quando vocês falam da questão do tempo, né, e de como que vocês querem gerenciar esse tempo e do excessivo não é liberdade, é do excessivo carga horária, né? Eu acho que a gente teria que é uma questão que deve ser tratada com maior profundidade, né? Eu acho que não dá para falar ou não é, né? Porque eu vejo que, por exemplo, 6 horas de projeto, me desculpa, é muito pouco por semana, né? Então, de cara é muito pouco. E aí, se a gente contar que poderiam ser trabalhos individuais ao longo de todos os anos, que eu acho que deveriam ser trabalhos individuais ao longo dos 4 anos e não só no último ano, né? Essa é uma grande falha, né? Com 6 horas por semana, eu acho que vai ficar difícil, ainda mais com 2 professores por sala de aula, né? Então, essas contas não batem, né? Então, a gente tem 45 alunos, 2 professores, 6 horas, né? A gente tem que fazer essa conta também, né? Para uma disciplina de projeto que nessa escola nunca foi, né? E sempre, e esse é um debate que a gente estava conversando hoje, espinha dorsal do curso, né? Essa frase, projeto ser espinha dorsal, é uma frase muito antiga, né? Mas e que significava a seguinte coisa: todas as outras disciplinas fomentam a disciplina de projeto. Aqui isso nunca foi verdade, né? E talvez isso seja um lado positivo e não negativo, né? E também seja um lado negativo e não positivo, porque a gente talvez nunca, né? Porque assim, imagino que um curso, né, ou que uma escola, né, se forme a partir de várias coisas, né? O Jonas falou um pouco isso, não é só dentro da sala de aula, é fora dela também. Não é só através dos docentes, né? Não é só, é também pelo prédio que ela ocupa, né? Eventualmente o próprio edifício, ele dá lições, né, de arquitetura, ou não dá. Eventualmente, professores do curso e professores de projeto do curso que sejam figuras de relevo na arquitetura, também dão outras pistas e outras lições a esses alunos, né? Eventualmente, aqueles edifícios feitos por esses professores que estão no cotidiano desses alunos, também sejam lições para esses alunos. E gerem dentro de uma escola, aí sim uma escola, um debate que seja muito profícuo para além da sala de aula, né? Então, eu acho que tem algumas outras questões aí que a gente... E nesse sentido, eu acho que
independentemente da qualidade dos docentes, eu não estou falando disso, né? Independentemente da qualidade dos arquitetos docentes, também não estou falando disso, mas talvez a gente não tenha o que gera uma escola, né, não tenha tido ainda, né, a figura, né, que forma uma escola, né, para além dos seus docentes, de uma arquitetura. Né? Tem uma arquitetura como figura importante. Talvez essa opção que vem desde o início do curso pelo moderno, né, talvez pudesse ser questionada hoje, né? Ou é uma coisa que vocês estão pondo em pauta, inclusive, né? Então, eu acho que, sobretudo, e eu estou falando estritamente da questão de projeto, para ficar só nesse âmbito, né? Então, eu acho que, por exemplo, fatiar o projeto em graus de dificuldade, para que o aluno vá percorrendo isso ao longo dos 5 anos, não me parece a melhor alternativa, né? O aluno trabalhar em projeto num determinado ano com aquele âmbito que é construtivo, num outro ano com aquele âmbito que é de uma linguagem própria da arquitetura. E aí, como linguagem própria da arquitetura, a própria arquitetura moderna, por exemplo, né? E operar essa linguagem num âmbito também fatiado, né? Isso eu estou falando uma sequência de disciplinas de projeto, a nossa, né? E depois você vai para um outro ano que trabalha equipamentos urbanos, né? E você vai para um quarto ano que, bom, aí sim vamos falar de cidade, né? Me parece que não é o melhor caminho, né? Me parece que é um caminho bastante questionável, né? E aí a gente vai para um último ano, que também a excelência desse último ano é projeto, e aí é o seu projeto, né? Vamos lá, que agora é o seu projeto. E aí você vai sozinho, né? Não, claro que com o auxílio dos professores, sem dúvida nenhuma, mas assim, sozinho, pela primeira vez, né? Vai ter um projeto inteiro para fazer. Então, assim, essa é outra característica. Nunca se chega ao fim de um projeto ao longo de 4 anos. Nunca se chega. Então, me parece que tem exemplos, como você também citou, alguns exemplos de outras escolas, em que ao longo de um ano você tem um único projeto. Isso é um outro exemplo que é o oposto do nosso, que ao longo de um ano você tem meia dúzia de exercícios de projeto, né? E que você nunca chegou ao fim. Quer dizer, acaba que isso gera um subtexto ou um subensino, né, de que isso é o correto. De que esse modo de fazer é o modo de fazer correto, mesmo que o docente fala que não seja. Percebe? Porque é o que você está, durante 4 anos, fazendo. Né? Então, você chega a tal ponto, para. Chega a tal ponto, para. Chega a tal ponto, para. Bom, para mim, projeto é chegar a tal ponto e parar. Né? Então, são só essas questões que eu queria falar. Mas eu só queria... eu esqueci de falar no começo, né? Estou achando muito legal isso que vocês estão fazendo, né? Que eu estou lendo. Legal. Não sei, acho que eu vou procurar ser mais objetiva, porque às vezes eu vejo a discussão sendo muito teórica e parece que eu nunca vou ver uma proposta final. Então, não sei. Eu já ouvi gente falando que tem escolas que têm aula de projeto todos os dias à tarde. E para mim isso é uma proposta interessante. Talvez, para mim, não falo como segundo ano, não falo como ninguém, falo como Sâmia. E talvez essa seja uma forma de desenvolver o projeto mais a fundo e também uma forma de... A questão não é a carga horária. Eu sempre tive aula das 8 da manhã às 6 da tarde, sempre consegui fazer muita coisa. A questão é a gente ter a aula sempre sendo expositiva e não prática e sem debate,
e a gente ter que passar as noites viradas e os finais de semana produzindo sem conseguir pensar direito, porque você só tem que entregar o negócio. Então, aí, além disso, as disciplinas como TEC, principalmente no segundo ano, acabam... Você está vendo a matéria, mas você não consegue colocar a matéria dentro do projeto. Eu, particularmente, eu não sei calcular uma viga, não sei que material que eu vou usar. Não sei, eu fiz um conjunto habitacional que acho que ele pode cair, entendeu? Porque eu realmente não calculei nada, e eu acho que devia ser calculado. A gente tem cálculo, a gente tem estruturas, a gente tem tecnologia das construções justamente para isso, mas eu não fiz isso, entendeu? Tô falando sério. Conforto. Conforto acaba sendo, às vezes, uma matéria um pouco alheia. Tipo, eu acho muito interessante essa parte. Só que eu não consigo colocar em projeto, porque se eu colocar, não vai ser uma coisa que vai ser totalmente avaliada. Eles vão avaliar mais, sei lá, a planta, a implantação, a forma como eu representei aquilo, a maquete, e a parte de conforto ficaria supostamente para conforto. E o conforto dentro do projeto? E por que eu não posso fazer um projeto junto com conforto? E muito mais coisas, história também. História, a gente teria que ter essa base para conseguir construir projetos não do zero. A gente tem que ter uma base, um repertório para conseguir criar algo mais coerente, menos perdido. E tem muita gente que não consegue fazer essa relação. E justamente porque não é que não há conversa, diálogo entre os professores. É porque o jeito que as aulas estão colocadas acho que na grade, não sei, acaba não juntando. E a forma também que é avaliado não une. Eu não vou ficar pesquisando sobre história do projeto, sendo que eu tenho que entregar isso daqui 2 semanas. Eu não vou, porque eu quero dormir e eu já não vou dormir se eu não fizer isso. Então, não sei, um pouco mais objetivo, menos teórico, assim. Posso rapidinho falar um comentário sobre... relembrando, quem não estava no começo da apresentação, o Gilberto, você não estava, né? Nós salientamos que esse processo, ao meu ver, estava muito represado, tá? Ele, não sei, estou aqui desde 2010, fiquei um tempo aqui em 2006, mas depois não saí. Alguém poderia me falar, mas eu não sei se houve esse processo de 2006 até agora. Então, as palavras do próprio presidente da CG, falou, a gente precisa fazer isso, porque esse processo estava muito represado. Então, assim, história para todos os lados, vários lugares, apontamentos e tal, né? Então, eu acho que esse segundo momento, eu acho, ao meu ver também, ele está mais sensato, ele já está mais, vamos dizer assim, mais bem, talvez mais construído, chegando em algumas ideias. Eu pediria, né, como representantes aqui que estão aqui presentes da CG, mais uma apresentação, talvez, dos alunos, focados, talvez, em propostas. Entendeu? Focados, talvez, não agora... Eu percebo que aqui, parece que agora está consolidando, alguns problemas, alguns eixos, alguns direcionamentos já mais precisos, mas isso precisa se transformar em contas, precisa transformar... É carga horária ou não é? É conteúdo só e não é? Sabe? Que... Não... isso... Não, com certeza. Isso é, exatamente, mas uma participação, pode falar, uma participação nossa com os professores nesse processo, focado em propostas, entendeu? Porque acho que realmente aqui, não sei se vai... Não, só queria complementar, justamente no próximo encontro, no dia 19 de novembro, a ideia é que os eixos façam uma síntese do que já foi discutido nos eixos, né? E agora, aproveitando para a gente não perder, porque eu estou achando assim, que a gente corre o risco, por exemplo, se a gente falar, então vamos fazer mais uma apresentação dos alunos em que vocês vão trazer propostas. Aí vai ficar um processo descolado do outro. Então, eu acho que o nosso esforço aqui deveria ser juntar. Então, por exemplo, foi super difícil conseguir uma data nesse final de ano para agendar, encaixar, né, conseguir manter esses encontros aqui do processo de renovação do curso. Então, esse dia 19 eu acho que é um dia precioso, e a gente tem um tempo até lá, mas poderia ser amadurecida, justamente, vocês podem pensar em tanto quanto críticas, quanto propostas, do que vocês já levantaram,
mas vou de novo repetir, tentando agregar nos eixos e coisas que talvez vocês percebam, olha, mas isso não está nos eixos, trazer também, para até a gente falar, olha, tem algumas questões que escapam dos eixos e a gente acha importante, tá? Só para a gente não, acho que para não desvincular, e aí a gente traz, e vai ter um momento de debate, né, importante, que aí poderia avançar nisso. Então, acho que não vamos dissociar, independente que vocês... e a ideia é que daqui até lá os eixos se reúnam, professores e alunos, né? Ainda acho que tinha uma dinâmica que ainda eram os grupos formados por professores e alunos e não estava separado os professores e os alunos, né? Então acho que a gente podia retomar essa dinâmica daqui até dia 19, né? Nos eixos, e aí se tem coisa que está fora do eixo, vamos pensar onde coloca, entendeu? Para daí no dia 19 a gente consolidar. Isso, e aí no dia 19 vão sair encaminhamentos para a retomada do ano que vem. Como a gente retoma isso no começo do semestre, em fevereiro do ano que vem? Tá? E só, eu tinha pedido a palavra só para complementar o que o Jonas disse, eu não estou aqui também achando que a questão conjuntural, que eu não chamaria de questão conjuntural, eu acho que é uma questão de conteúdo e de forma, né? Assim, e de como a gente transforma esse conteúdo em forma, em prática, em práticas educacionais, em práticas de ensino. Eu acho que não são dissociadas, mas assim, em termos de discussão, eu acho que a gente ainda está num momento ainda de identificação desses conteúdos, mas muito até do que já foi discutido, a gente não consegue ficar restrito ao conteúdo e sempre avança um pouco nessa questão da forma. Então, eu não vejo como dissociado, mas eu vejo um momento, eu acho que a gente tem que consolidar. Então, a gente ainda não conseguiu consolidar conteúdo e não conseguiu consolidar formas. Então, acho que a gente precisa começar a consolidar essas duas coisas, tá? Bom, acho que talvez eu chova no molhado, mas talvez também seja importante chover no molhado e ficar explicitando algumas coisas. Eu queria assumir, eu acredito que os estudantes e os professores e toda a comunidade somos conservadores. Acho que isso é muito importante da gente assumir. A gente, talvez não seja, mas talvez estejamos sendo conservadores na prática do que fazemos, porque, de fato, algumas liberdades não são dadas, mas a gente entra numa sentido, numa naturalização do não ser livre, que a gente não enxerga essa nossa liberdade. E talvez quando o Tonhão coloque que a gente precisa de autonomia, é escancarar, é chover no molhado, é explicitar essa nossa autonomia, porque é isso que não está acontecendo. Eu acho que todo mundo aqui, se quiser, por exemplo, pegar seus trabalhos e expor no nosso prédio, é livre para isso. Só que está tão naturalizado na gente que a gente não pode, ou seria, de repente, uma barreira, tá? A gente não rompe isso. Não há uma ruptura. E isso é triste, porque é uma escola de arquitetura que a gente assume isso como um sentimento nosso, assume isso como uma realidade, a gente está perdendo, a gente não está produzindo de fato. A gente está simplesmente reproduzindo práticas que podem ser contestadas, né? E a gente não está contestando elas. Acho que, como o professor Jobé disse, acho que é muito importante, ele foi muito feliz quando ele coloca isso, que a gente está picando as coisas. A gente não se aprofunda de fato naquilo, e seja o que for, seja projeto, seja uma reflexão participativa e que vai a fundo em teoria e história, seja a gente pegar aí uma aula de tecnologia das construções e, de fato, de alguma forma, construir, sabe, colocar... Acho que às vezes a mão na massa é importante também, por mais que a gente não seja esse um caminho, de repente a gente pode discutir isso, mas, de fato, até que ponto nos aprofundamos no nosso curso? Até que ponto estamos sendo superficiais nele? Porque, como foi dito,
chegamos no 5º ano, precisamos nos aprofundar e não conseguimos. A gente não consegue fazer isso, porque a gente está setorizando, a gente está simplesmente desempenhando papéis produtivos para, como o Jonas colocou, cumprir certas rotinas, né? Estamos virando pessoas rotineiras, produtivistas, e que quando a gente tem esse tipo de realidade, de conservar isso, a gente começa a esperar assim, primeiro ano o aluno não está tão maduro, segundo ano ele já amadureceu um pouco, terceiro ano ele está amadurecendo um pouco mais, quarto ano está quase maduro, quinto ano, agora sim. Só que a gente não dá instrumentos de fato para que ele se amadureça e se ele se torne autônomo, e aí vai acontecer esse problema. Ele vai chegar no quinto ano, ele não vai estar de fato, alguns, a grande maioria, talvez alguns consigam realmente, as pessoas podem se tornar autônomas e seguir uns caminhos bastante importantes. Mas a grande maioria que a gente está percebendo é que elas não têm capacidade de capturar se qualificar, se formar bem. E aí a gente vai deixar realmente daquilo que a gente mais critica, que a gente mais fala, aí o mercado de trabalho é uma coisa que a gente não sabe de fato o que é, o que representa, mas nosso curso, a nossa escola, está deixando que o aprendizado e o aprofundamento seja feito pelo mercado de trabalho. E aí esse aprofundamento pode ser qualquer coisa, de arquitetura ou não, porque não fica a cargo da gente. Não, a variância individual não é preservada. Então, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que experimentar algumas coisas, dar suporte para que a autonomia seja escancarada, evidente, a ponto que a gente tenha desse salto para experimentar, para fazer uma feira aqui no nosso instituto, levar o instituto realmente para a sociedade, ou trazer a sociedade para cá, criar espaços de cultura, de ficar borbulhando o nosso instituto. Eu acho que é muito apagado, é muito triste às vezes, é muito quieto, sabe? E isso não é o que a gente precisa nesse momento. A gente precisa realmente borbulhar isso, não sei. Essas semanas que a gente vê, às vezes, em outras escolas, com exposições, com todos os anos, de repente, trabalhando junto, fazendo alguma coisa, é um espaço de aprendizado também, e é muito importante, porque você está fazendo uma crítica daquilo que está sendo colocado como rotina, você está mudando ela, você está propondo novas formas de se ver diversas coisas. Então, acho que a gente precisa tentar buscar esse caminho. Bem, eu fiquei sem falar porque eu estava, o que eu vou falar? O Gilberto, ótima sua fala. Você me deixou um pouco... Eu adoro falas que me deixam que fazem eu pensar alguma coisa. Então eu estava pensando alguma coisa que eu ia falar quando eu me inscrevi, só que você falou um negócio, o que eu tinha pensado em falar sumiu da minha cabeça. Isso é muito bom. Aí o Giovanni falou, nossa, nós somos conservadores. De repente, pam, reacendeu a luz. No sentido de que, Jonas, quando você falou de carga e tempo para ver filme, essas coisas, quando estava falando em autonomia de formação, é isso. É você ir em autonomia de formação e ver que tipo de educação a gente quer, é exatamente isso. É ir lá e criticar, fazer uma autocrítica, tanto entre os professores como entre a gente é muito culpado disso. A gente tem que ter, como aluno, uma posição mais forte em relação a conteúdos, a coisa a gente tem que ser mais forte, a gente tem que ser mais presente. O professor não é uma sumidade, ele é um guia. O bom professor é um cara que nos guia e que nos dá condições de nos levar em frente. Ou seja, a gente tem que ser mais críticos em relação aos professores, significa ser um pouco mais chato às vezes, mas é bom ser chato de vez em quando. A gente tem que ser
uma autocrítica em relação a eles. Vocês, professores, têm que fazer uma autocrítica em relação a vocês bem fortes. Muitas vezes eu vejo os professores fazendo discursos de que, olha, que bom, tal coisa, chega para fazer um projeto, pega, independente de que matéria, um projeto, uma disciplina, expor um assunto, pega e faz da maneira mais... Não, cara, faz da maneira mais convencional, da maneira mais, tipo, nossa, cadê todo esse discurso? Eu quero ver isso colocado em prática. Que faça, ou seja, eu acho que a grande questão, a gente tem que pegar e reavivar um espírito aqui dentro. A gente não tem um espírito de curso nesse lugar. A gente não tem um espírito que faça as coisas funcionarem. Eu acho que a gente tem que entrar nesse ponto. E isso você falou conservador, eu não falo conservador propriamente dito. As opiniões aqui não são opiniões conservadoras, mas são opiniões que faltam autocrítica. São opiniões internalizadas. A gente pega, a gente vende toda uma questão, a gente tem um histórico de internalização que a gente teve antes, tanto aluno quanto professor. A gente chega aqui, a gente acaba, por mais que as nossas opiniões possam ser diferentes, a gente acaba internalizando isso. Ou seja, a questão principal é isso. Não tem muito mais o que dizer. Muito bom. Tá joia. Nessas últimas colocações, eu tenho uma dúvida muito grande. Acho que essas fala do Giovanni, essa fala do Antônio, que talvez seja a fala mais articulada que eu tenha escutado o Antônio colocar, foi muito contundente. Muito bom. Mas eu também tenho uma pergunta para fazer para vocês, que não é um incômodo, é uma preocupação muito grave, né? Assim, por que os estudantes não estão sempre em massa aqui no IAU? Porque eu me lembro de assim, claro, eu entrei na faculdade em 80, acabando a ditadura militar, e era uma escola que, apesar de vários professores que vocês têm aqui, também foram meus, né? Também procuravam romper com o conservadorismo, era um momento de crítica, né, à produção habitacional da cidade, momento de reconstrução da democracia. Nós estávamos na escola o dia inteiro, o dia todo, e era particular no meu caso, não era nem na FAUSP, era na Belas Artes. Então, nós estávamos lá nos corredores, nós estávamos nos ateliês, a gente fazia articulação com a Escola de Belas Artes, que estava lá fazendo o NU ali, a gente ouvia no Pinacoteca, o NU, a gente estava no laboratório de habitação, no laboratório de projeto, no laboratório de documentação, que vocês também está cheio de laboratório aqui, e vocês, eu não vejo os 5 anos presentes em massa aqui, tá? Então, concordo com a autocrítica docente, mas também queria fazer essa pergunta. Vocês têm um diagnóstico? Eu posso te responder? Posso, professor, antes de falar? Eu acho que é uma questão que, inclusive, muito nos incomoda também. E a gente vem discutindo como reverter esse processo. Até na secretaria acadêmica, eu acho que é a nossa principal discussão. Tentamos fazer isso. Mas, realmente... também, como o Giovanni falou, da falta disso aqui estar borbulhando, e muita gente falou também. E como esse ambiente realmente, para além das aulas, não acontece nada. Então, acho que um primeiro diagnóstico é saber que esse lugar é ativo durante as aulas, porque depois que acabam as aulas, não tem mais nenhum motivo para você ficar aqui. Ou seja, o nosso ambiente fora de sala de aula não tem diversidade alguma. Outra questão, que é a mais difícil de combater, que é exatamente o porquê que não existe mais nada aqui além das aulas. E tem muitos diagnósticos. Um que a gente pode identificar é porque a gente já naturalizou uma lógica que a gente vem vivendo a nossa vida inteira. Então, no seu tempo,
é bom saber que já existiu um momento onde as pessoas tinham vontade de estar aqui, mas no nosso tempo isso é raro os momentos. E ainda uma questão do contexto atual, que depois da liminar que a gente teve aqui, inclusive a gente gostaria de expandir esse debate também, aí que esses espaços de confraternização, que propiciavam debate, acabaram totalmente. Não eram muitos, mas agora morreram. E é um diagnóstico que a gente faz não só para a arquitetura, mas para o campus inteiro. Eu lembro que, antes de eu vir para cá, um primo meu já estudava aqui, e ele me contava assim, as coisas que aconteciam aqui, não só em festa também, mas as diversas coisas que aconteciam na vida universitária. Eu vi isso por muito pouco tempo, até que isso deixou de existir, e esse campus virou extremamente chato. Então, outro também motivo para ninguém ficar aqui. É muito chato ficar aqui. Na maioria do tempo, é muito chato, é monótono. E essa é uma questão que a gente precisa se empenhar para tentar resolver, porque as aulas formam, mas fazer as atividades extracurriculares, assistir em cinema, participar da sala, participar do caso, formam também. Muitas vezes mais até. Sem dúvida, tem a questão do espaço nisso. Mas, de qualquer forma, eu acho assim, esse tempo da Eulália... Tá ligado? Tá ligado. Você falou do tempo da Eulália, que é também o meu tempo, né? Nosso tempo de estudante, né? Porque o nosso tempo também é hoje, né? Ainda é. E tanto, né? Eu também partilho do que a Eulália falou. Tinha tudo isso. Agora, independente disso, assim, vocês estão na unidade deste campus, talvez mais sensível a isso, né? E eu acho que, na unidade desse campo, mais aberta a isso, a essa reivindicação, né? A esse apoio a essa reivindicação. Eu acho, pelo menos desse campus, né? Tanto de engenheiro que vem, pessoal da engenharia que vem estudar aqui, no espaço dos nossos ateliês. Então eu acho assim, talvez essa fosse a primeira batalha de vocês, de enfrentar, né? E também de congregar os colegas a estarem aqui, por exemplo, hoje em maior número, né? Mas eu só tinha pedido a palavra para falar duas coisas. Uma é que vai ter uma aula da professora Maria Madalena, da Universidade do Porto, daqui a pouquinho, às 5 horas aqui. Uma aula aberta. A gente divulgou para todos os e-mails de todos os alunos. Espero que nesse mar, nessa falta, seja alguma atividade que a gente esteja, que tenha participação de vocês, né? E também a gente está recebendo a gente fez o semestre da cultura portuguesa no Instituto esse ano, né? A gente está recebendo 3 professores de Portugal, da Universidade do Porto. E a gente está recebendo o professor Francisco, que foi diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Se vocês quiserem, eu acho que a gente poderia discutir isso, né? Ou fazer uma apresentação, ou fazer uma conversa, ou um debate com ele. Ele é professor de projeto, né? No 2º ano, e poderia, nessa tentativa, de falar, bom, como é que é o curso, vocês tirarem dúvidas, quer dizer, só para ampliar um pouco esse leque, né, com uma pessoa que foi diretor da faculdade, tá? Eu acho que é super importante, porque estava no processo mesmo trazer pessoas para a gente discutir outros tipos de curso no Brasil e no mundo. E acho que a ideia era deixar para o ano que vem, mas sabendo que ele está aqui, ele não vai ficar até o ano que vem, acho que valeria o esforço da gente tentar marcar uma conversa. Poderia ser uma conversa informal mesmo, né, que ele traga para a gente debater o que é o curso lá do Porto e a gente ter um debate. Não estavam, O problema... eu lembro. O problema é conseguir data daqui até o final do ano, mas vamos sentar, vamos procurar fechar uma data.
Tá. Tá bom, vamos finalizar? Sim. Então, acho que essa é a nossa apresentação. Você quer falar alguma coisa, Henrique? Ele quer agradecer, ele falou aqui pra mim que ele quer agradecer a presença dos professores. Não, ele disse parabenizar pelo dia. Ah, parabenizar, desculpa, gente. Parabenizar pelos dias dos professores. A nossa aqui. Aos professores presentes. A Ania tá lá, tímida, né? Então. Agora reduziu bastante. Bom, então, como vemos, essas questões de carga horária, elas vão ter que passar por uma discussão mais ampla, né? Como nós estamos vendo essas contas, o Gilberto está falando. Sobre isso, desculpa, uma última coisa, sobre esse conservadorismo. Eu acho, sim, nossa, ainda mais, acho que o Brasil hoje está mostrando o quão conservador ele é, né? Mais do que nunca, talvez, não sei. Desde quando eu estou vivo, desde a história da minha vida, vamos dizer assim, que eu curto aí. Mas é demais. Então, acho assim, se nós somos, imagine o que está acontecendo aí fora, entendeu? E eu acho que, lógico, esse ser autônomo, propositivo, eu acho que ele é o objetivo nosso, sei lá, nessa vida, sei lá, o que for, né? Esse cara, talvez às vezes, se nós fomos assim, nem na universidade nós estaríamos, talvez. É a minha opinião pessoal, mas enfim, como nós estamos aqui, eu acho que sim, a formação, a educação, ela é sim uma forma de incentivar esse cara autônomo, entendeu? Então, ele é sim importante, por mais livre que nós estamos, eu quero dizer, por mais liberdade que nós temos para expor, a aula, os passos de formações, as discussões, os professores, quando eu assino lá na FUVEST a carreira tal, eu estou indo atrás de alguma coisa, entendeu? Que eu estou procurando respostas, estou procurando uma formação também, entendeu? Então é uma responsabilidade nossa também, e não, né, só falar que nós somos conservadores e está tudo errado, vamos dizer. Bom, é isso, então agradecemos de novo, agradecemos os presentes todos e vamos continuar aí, como um trabalho de formiguinha, chamar os outros também para estarem mais em peso aqui. Eu queria colocar alguns encaminhamentos aqui para a gente continuar. Eu acho que vou fazer uma proposta e vamos ver se vocês concordam. Eu acho que vocês, enquanto alunos, poderiam ter mais uma rodada, porque acho que hoje não tem tantos alunos aqui, mas procurando aprofundar o que já foi levantado, quer dizer, tentar amarrar o que foi levantado nessas cartas, mas não esquecendo da discussão dos eixos, porque é o que a gente tem enquanto processo de renovação. Até para identificar o quanto os eixos estão cabendo nessas questões e quanto não. E, no segundo momento, até o dia 19, a ideia é que os coordenadores dos grupos, dos eixos, se reúnam para produzir essas sínteses, né, para trazer no dia 19 de novembro, enquanto debate. Então, seria legal também, então, assim, acho que são 2 momentos aí de vocês, né? Estou propondo, ver se vocês concordam. Um momento ainda, alunos procurando reunir o que foi colocado nas cartas, ver o que é comum, o que não é, e também procurando relacionar isso à discussão dos eixos, tá? Porque muitos de vocês participaram dos eixos e estiveram presentes, no primeiro momento. E, no segundo momento, participar de alguma das conversas nos eixos, que eu acho que os coordenadores vão chamar daqui até dia 19, para fazer um diálogo ainda nos eixos, né, com os professores e alunos, para o dia 19 a gente trazer essa síntese. Tá? Não tem. Mas a gente tem um mês, a gente não tem muito tempo. Então, mas assim, olha, pensando que vocês teriam, assim, não sei, se for vocês acatarem essa proposta, vocês teriam mais um momento de reunião aí dos alunos. Depois a gente tem que fazer reuniões nos eixos, para daí trazer no dia 19, já é muita coisa. Tá? E no dia 19, eu acho que aí a ideia, eu acho que a gente tem que pensar em potencializar esse dia 19. Tá? Fazer um fechamento, né, para começar o ano que vem entusiasmado, não perder o fôlego. Então, eu pediria assim, que a participação dos alunos fosse maciça. Então, para a gente, acho que fazendo esse vínculo, eixos com o debate que vocês já acumularam aí, com as cartas, com o questionário e o que pode acontecer ainda nesse mês, a gente no dia 19 ser um momento importante em que a gente já traga isso mais
mais ou menos formulado. Mais uma pergunta. Talvez seja importante, nesse dia 19, eu sei que nós uniríamos, acho que tá interessante nós unirmos essa discussão com os professores e já unindo uma coisa que já está caminhando, que é os eixos, e não criar uma nova, vamos dizer assim, uma nova união. Sei lá, um eixo professor-aluno, não. Talvez já incorporarmos nisso. Mas nesse dia 19, talvez não seria interessante nós também tivermos um espaço, e não estar nós só no eixo, porque vai acabar os professores falando e nós ficar meio diluído nessas discussões, entende? Você não acha? Entende? Mesmo junto, nós tivemos perguntando para você, como CG, falar na reunião, não sei, tivemos um pequeno espaço também mas junto com os eixos, mas pelo menos uma voz, não sei. Ou nós estaríamos dentro disso? O que vocês acham? Olha, a programação prevista é a seguinte, cada eixo teria 15 a 20 minutos para apresentar, então a ideia dali já dão 2 horas. A CG faria umas considerações de 15 minutos e aí depois 2 horas para debate. Poderia, então, incluir, por exemplo, 15 minutos antes, né? A CG fala, os alunos falam, 15 minutos a CG, 15 minutos os alunos, como uma amarração desse processo, e aí abre para o debate. Eu não vejo problema. Oi, Giovanni. Tudo bem? Então, como... o dia 19 eu acho que a ideia é que dia 19 é à tarde, às 14 horas. Mas à tarde. Porque o meu medo é que algumas dessas discussões se percam dentro dos eixos também, sabe? Se a gente tiver alguma forma de falar retomar o que a gente discutiu. Se a gente não tivesse aula de manhã no dia 19? Porque assim, a ideia original era dia 5 e 6 de novembro, a gente ia congelar as aulas. Não, novembro era. A gente ia congelar 5 e 6 de novembro. Aí, por conta da greve, por conta do acúmulo, não sei o que, a gente tirou essa ideia. É isso que eu pensei. Por que, dia 19? Não por ser dia 19. É tipo greve. Fala que não vai ter aula, a galera vai embora. Você já está se derrotando antes? E tem um tempo até lá. Se tiver o dobro de pessoas que tá aqui, já tá bom, sabe? Se vocês ajudarem, falarem, olha, dia 19 é importante, é legal, pessoal. Isso é um trabalho de manejo que tem que ter mesmo, mas eu acredito que se a gente coloca esse dia como um dia pontual, fundamental nesse processo. O dia da virada. Dia D. Não, mas criar esse dia, exatamente. Criar esse Dia da reunião. Esse espírito assim, nas pessoas. Pode chamar alguma atividade. Muda mais. E outra, nós também estamos aqui, nós vamos colocar estamos dando aqui a origem dessa questão. Não é contra o eixo, não é mais o eixo, mas a nossa opinião, uma foto só nesse debate. Esse tempo não é mais uma apresentação, talvez. Olha, eu estou pensando aqui, não sei se o Francisco Barata ainda vai estar aqui no dia 19, mas se de repente começa dia 19 com uma palestra com uma conversa sobre o que é o Porto, como um mote, depois uma fala de você, aí assim, de manhã, porque assim, vamos pensar, à tarde a CG já programou, vamos dizer assim, e aí ficaria o Barata e você, né, das 9 às 10, 10 e meia, das 10 e meia os alunos. Antes do debate da tarde, porque aí vocês já se colocam e depois os eixos se colocam e aí depois a gente faz o debate amarrando tudo isso. O que vocês acumularam como debate, o que os eixos acumularam, porque aí também vai requisitar um esforço dos eixos aí para não ficar com uma discussão atrasada, né? Ou porque a gente também tende a tomar mais tempo. Tira o microfone. No final, você paga um show no Não, no almoço não dá, né? Não, toma chope no almoço e ninguém fica tarde. Exatamente. Não, no meio acho que quebra, né? Acho que poderia deixar só para tarde, final da tarde. Mas pela tarde, vamos ver isso aí.
Então, assim, eu vou colocar isso, como a gente precisa então revisar, porque isso já foi aprovado na CG, a gente precisaria vamos tentar ampliar para aí no dia 19 acontecer isso. Mas quanto à participação, eu tenho total convicção que a gente consegue botar muita gente aqui. Porque teve uma vez que a gente tentou, que a gente precisou fazer, e a gente fez uma atividade antes, no outro dia veio muita gente. Quantidade boa. Divulgar nas salas, Então, quando